Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, por gentileza, em 2 aos Coríntios, capítulo 9. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Do verso 6 ao verso 15. Segundo aos Coríntios 9, 6 a 15, isso aí. Diz assim a palavra de Deus: a isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que o semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus por esse dom inefável. Amém. Ó Pai, mais uma vez nós carecemos de ouvir a Tua doce voz. O Senhor esteja ministrando sobre o coração de cada um de nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós chegamos ao 4º estudo sobre oferta, sobre contribuição. No primeiro estudo, nós vimos que contribuir é uma graça, é uma bênção. Nós vimos também que é uma graça que o rico e o pobre podem e devem fazer. Nós vimos também que ofertar, contribuir, deve ser de forma voluntária, ou seja, não pode haver nenhuma pressão psicológica sobre os contribuintes. Vimos também que há uma consagração na contribuição, ou seja, não dá para separar a oferta do ofertante, a contribuição do contribuinte. O texto mais eloquente sobre isso é aquele texto que diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que Deus não se agradou nem de Caim e nem tampouco da sua oferta. Nós vimos também que ofertar é uma prova de amor. Ou seja, nós saímos do terreno da subjetividade e entramos no terreno da objetividade. Nós saímos do campo da retórica e entramos no campo da ação. Nós vimos também, no primeiro estudo, que nós não podemos apenas ficar na promessa do tipo: pode deixar que eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar, e nunca ajuda. Vimos também, irmãos, que nós não podemos fazer bobagem na hora da contribuição. Ou seja, você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar uma casa sua para a igreja, por exemplo, para você pagar aluguel. Isso é um absurdo.
É absurdo quem dá e é absurdo quem recebe. O pastor deveria orientar o membro da igreja que quer fazer isso para não fazer. No segundo estudo, nós vimos que Paulo demonstrou muito temor e preocupação no trato com o dinheiro. Alguém podia ligar a televisão para mim? Está piscando, está me incomodando aqui. Desliga ela, por favor. Obrigado. Primeiro, Paulo resolveu que não iria pessoalmente em Corinto buscar a oferta. Foi a primeira coisa. Eu não vou aí pessoalmente buscar a oferta. Segundo, ele fez um apelo a Tito, para que Tito fosse juntamente com uma comissão buscar essas ofertas. Ou seja, olha o zelo e a preocupação de Paulo no trato com o dinheiro. Nós vimos também que todos aqueles que foram buscar o dinheiro na igreja de Corinto, todos eles eram voluntários. Eles eram representantes também das igrejas. E outra coisa, nós vimos também que eram homens experimentados, eram homens honestos. Ou seja, eles sabiam lidar com o dinheiro. No último estudo, nós vimos que a oferta é algo tão básico que não deveria nem ser tratado na igreja. Tão básico que nem deveria ser tratado. No entanto, é necessário tratar. Por quê? Porque é uma necessidade urgentíssima. Acudir os necessitados da nossa comunidade e aqueles que nos cercam. Vimos também que a avareza é motivo de vergonha para a igreja. Vimos também que nós devemos ter um certo cuidado em olhar para o outro e não perceber a necessidade do outro. Isso chama insensibilidade. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque as pessoas também precisam que você e eu ofertemos a ela tempo, carinho, afeto, amor, abraço e tantas outras coisas, os nossos ouvidos e por aí em diante. E nós vimos que uma igreja generosa também estimula outras igrejas a ser também generosa. Nós vimos que a colheita é de acordo com aquilo que nós plantamos. Agora, irmãos, nós vamos continuar falando sobre dinheiro. Agora, todos nós sabemos que falar sobre dinheiro em uma igreja hoje não é algo muito palatável. É visto com uma certa desconfiança. Por quê? Porque tem muita gente usurpando. Vamos usar uma linguagem mais popular, roubando dinheiro dos fiéis. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso é uma verdade, ela é inequívoca e nós não podemos dizer que isso não acontece. Infelizmente acontece. Mas agora, não é porque acontece que nós não vamos tratar do assunto. As pessoas adulteram, não é por causa disso que a gente vai deixar de falar de adultério. As pessoas mentem, não é por isso que a gente vai deixar de falar sobre mentira. E aí, multiplica o número de temas que nós não poderíamos tratar se a gente for levar ferro e fogo. Então, irmãos, o assunto é bíblico, e se é bíblico, você e eu não podemos o quê? Fugir dele. Até porque nós vamos tratar sobre dinheiro aqui, oferta, não com o intuito de enriquecer a igreja, mas com o objetivo de abençoar as pessoas, abençoar a igreja. Este banco que você está aí muito confortável é contribuição dos irmãos. Nenhum anjo vai na conta na igreja e deposita, não. Se os irmãos não forem fiéis nos dízimos e nas contribuições, nós não conseguimos manter a escola dominical, nós não conseguimos manter os cultos, nós não conseguimos manter as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos adultos. Então, nós temos que tratar sobre esse assunto. E a primeira coisa que o texto vai nos ensinar é que ninguém perde por ser generoso. E notem, irmãos, que no versículo 6 há uma dedução lógica. Olha aí o verso 6 comigo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Isso aqui é algo muito lógico. Paulo está tirando essa ilustração aqui do contexto
da agricultura. Se você semear 100 quilos de milho, você vai colher infinitamente mais do que você semear 1 quilo apenas do milho. Então, isso aqui serve para a agricultura, isso aqui também serve para o mundo espiritual. Quanto mais nós semeamos, mais você e eu iremos colher. Entre outras palavras, você não perde, você ganha quando você é generoso. Você não subtrai, você soma. Você não diminui, você aumenta a sua sementeira. Irmãos, tem um texto lá em Ageu, capítulo 1, verso 6, que diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em saquitel furado. Notem, tem semeado muito, mas aqui ele está falando dentro do contexto de contribuição, não da agricultura. Ele diz o seguinte: olha, vocês investem muito, mas não investem na obra de Deus e nem na vida dos seus irmãos. Vocês estão perdendo em vez de ganhar. Vocês estão colhendo pouco em vez de colher muito. A ideia de colocar um dinheiro num saco furado. Você coloca o dinheiro aqui, ele vaza embaixo. A ideia é simples. E Paulo vai dizer uma coisa que é muito interessante para mim e para você, que quando nós queremos defender um argumento, nós devemos usar a Bíblia. Não usar, podemos usar também argumentos filosóficos, por aí em diante, mas o nosso argumento final são as Escrituras do Antigo e Novo Testamento. E Paulo vai dizer, no verso de número verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está o quê? Escrito. Tem que estar escrito, não tem? Ele vai dizer aqui, ó, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A pergunta é, aonde está escrito isso? Se você tem uma notinha de rodapé aqui, na sua Bíblia, você vai ver aí. Salmo 112, versículo 9. Ou seja, há uma promessa da parte de Deus, que Deus abençoa a vida daqueles que são generosos. Paulo vai dizer assim, como está escrito, eu vou provar para vocês, vou dar uma base bíblica para tudo aqui que eu estou dizendo. E ele cita um salmo, que eu acho um dos salmos mais lindos de todo o saltério. Irmãos, deixa eu citar para vocês alguns versículos aqui. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, está projetado aqui, né? Mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Perceberam o contraste? Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas aquele que retém, ser-lhe-á de pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado, ou seja, terá a sua sede saciada. Poderia ser uma palavra mais simples, né? Irmãos, lê do engano da sua parte e da minha, achar que quanto mais nós ajuntamos, mais nós ajuntamos, mais nós ajuntamos, mais nós temos. Isso não é verdade. Aí você fala assim, puxa vida, Geraldo, mas o sujeito lá é riquíssimo, porque ele juntou. Ele não é rico, ele tem dinheiro. É diferente. Aí ele é próspero. Não, ele tem dinheiro. É diferente. Vocês se lembram da frase que eu citei aqui? De um milionário, John Rockefeller. Perguntaram para ele, pediram a ele, defina uma pessoa pobre. Ele disse, aquele que só tem dinheiro. Então, o ledo engano que você e eu recebemos dos nossos antepassados, de que quanto mais nós juntamos, mais nós
temos. Não. Isso é engano. Agora, não sei se vocês prestaram atenção no texto de Provérbios. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo. Está aqui? Percebendo esse mais do que é justo? Tem uma parte que você deve reter. O crente deve ser previdente. Essa palavra te lembra outra palavra? Previdência. Porque para que nós pagamos previdência? Para lá no futuro nós termos o quê? Uma renda, um meio para que nós possamos nos sustentar e sustentar a nossa família. Nós temos que ser previdente. É claro que nós temos que ser previdente. Mas há limite para isso. Não mais do que é justo. Tem coisas que você tem que fazer? Tem. Mas você não deve reter tudo. Isso é sovina. Isso é ser miserável. Olha o que diz Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe pagará com seu benefício. Você conhece essa frase? Quem dá aos pobres? É bíblico, vocês viram aqui? É bíblico. Agora pergunta, Deus fica devendo alguma coisa a alguém? Hebreus vai dizer lá que Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Eu tenho dito assim muito, já disse muitas vezes meus meninos, você quer fazer um lanche, por exemplo, na padaria Modelo? Vai com dinheiro para 2, porque se na porta alguém te pedir algo para comer, dá. Eu só tenho R$5, não dá para pagar para os outros, então você não passa lá em frente para comer. Você dá uma volta, vai no lugar que não tem ninguém na porta pedindo nada, porque a gente não deve negar ninguém. Essa é uma tese que eu defendo. Irmãos, Deus nos diz que aquele que renuncia ao que tem do próprio pão para auxiliar quem necessita, será abençoado por Deus. Agora, olha as palavras de Jesus. Lucas 6,38. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tivesse medido, vos medirão também. Isso pode ser aplicado em vários contextos, inclusive no contexto da contribuição. Olha o que vai dizer Lucas, lá em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, pode abrir sua Bíblia em Efésios? Não dá para falar sem ler esse texto aqui. Efésios, por favor. Efésios, agora eu vou ter que achar. Efésios, fica tranquilo que até 8h30 eu acho. Isso, capítulo 4. 24. Capítulo 4, verso 24. Olha aqui, presta atenção. E vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso o quê? Porque nós já somos revestidos, nós somos nova criatura. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Com o seu próprio. Aí dá um motivo teológico. Porque somos membros uns dos outros. Olha o verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o vosso sol sobre a ira. E dá um motivo teológico. Não deis lugar ao diabo. Agora preste atenção no verso 28. É o verso 28 que eu quero enfatizar. Aquele que furtava, não furte mais. Você encontra uma pessoa que no passado fez alguma coisa errada nesse sentido? Ele parou de furtar? Está ótimo? Não, não está. Ainda não é sinal de conversão. Continue comigo aí. Aquele que não furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Opa! Então o sujeito furtava, não furta mais. Tá bom, não? Ele começou a trabalhar agora, tá bom? Também não. Continua o texto comigo.
para que tenha com que acudir ao necessitado. Perceberam aí? Ele está dizendo, olha, não basta apenas deixar de fazer algumas coisas, tem que fazer outras. Parou de roubar? Tá bom. Vai trabalhar, tá bom. Agora você está ganhando seu dinheiro? Faz o seguinte, ajuda aqueles que precisam. Simples assim. Está vendo, irmãos? Não precisa nem fazer muito esforço para interpretar. É simples assim. Simples assim. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. Imagina que no passado, Joãozinho roubava a galinha de Dona Maria. Roubava a galinha gorda de Dona Maria, vendia. De repente, Joãozinho se converte. Aí Joãozinho pede perdão a Dona Maria perdoou. Dona Maria é pobre. Aí Joãozinho começa a trabalhar. E no primeiro salário que ele recebe, o que ele faz? Passa, vê aquela televisão de cachorro, ele compra um frango assado com uma farofa, ainda pega uma Coca-Cola 2 litros e leva para a Dona Maria. Ainda leva uma cocada baiana gostosa. É isso aí. Simples assim. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Olha como Deus desafia você e eu. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. É a única coisa que a Bíblia diz que Deus manda a gente prová-lo, é nos dízimos e nas ofertas. 3:10, Malaquias, se quiser pôr aí. Acho que é isso mesmo. Isso aí, olha a palavrinha aí, ó. Provai-me nisso. Agora, o que ele vai fazer, ó? Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Qual que é a prova? Seja generoso, contribua. Qual que é a parte de Deus aí? Derramar bênçãos sobre aqueles que são fiéis. É promessa de Deus. É igual o Salmo 112, é o salmo meu e da Maria José. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, nós nos apoiamos no Salmo 112. Se nós abrimos mão de dinheiro, nós apoiamos no Salmo 112. Se nós abrimos mão de uma discussão com alguém, nós nos apoiamos no Salmo 12. O Salmo 12 é o salmo da nossa vida como família. Qual foi a bênção que nós nos apropriamos lá, Moisés? A sua descendência será forte. A sua descendência será forte. Será abençoada a geração dos justos. Nós cremos e continuaremos crendo nessa promessa. Irmãos, Deus se alegra com aqueles que contribuem com alegria. Não só alegra, mas também abençoa com bens emocionais, bens relacionais, bens materiais e bens espirituais. Irmãos, a Bíblia é clara, só terá o tesouro do céu aquele que não faz do dinheiro tesouro aqui na terra. Eu não sei você, mas já aconteceu isso comigo. A gente começa a juntar um dinheirinho no banco, uma poupançazinha lá, a gente começa a ficar tão ambicioso que a gente recebe, já coloca ali e não quer mexer de jeito nenhum, já começa a saber quanto que vai dar. Se você tem que mexer naquele dinheiro, você fica inquieto. O dinheiro já começa a se tornar um servo, um patrão, e não um servo. Ele começa a dominar você. Outra coisa, irmãos, Deus providencia para aquele que dá com abundância, sempre tenha mais para dar. É interessante isso, né? Deus providencia para aquele que dá com abundância, para que ele tenha sempre mais para contribuir. Olha comigo o verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez, o quê? Em toda boa obra. Perceberam, irmãos? Olha o que vai dizer, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu trouxe aqui. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam,
para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boa obra. Agora, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus vai te dar mais, você contribua mais. Deus vai te suprir. Deus vai continuar te suprindo para você suprir a vida de outros. Irmãos, se você conhece alguém que ficou pobre por contribuir no reino de Deus, eu estou falando de contribuir no reino de Deus, não estou falando em fazer barganha com Deus, não. Conhecer gente que deu tudo para receber 10 vezes mais e perdeu tudo, eu não vou falar que é bem feito, que não pode amaldiçoar ninguém. Mas, que a gente pensa, né? Mas, isso não. Ele foi ali ambicioso. Ele deu para ganhar 10 vezes mais. Não é isso que eu estou dizendo. Irmãos, a generosidade gera gratidão a Deus e inspira orações intercessórias. Olha o verso 14 comigo. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude, superabundante, graças de Deus que há em vós. Olha nessa tradução. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Nota o que ele está dizendo aqui. Quando você ajuda alguém, é muito comum as pessoas falarem o que com a gente? Deus te abençoe. Que Deus retribua, não é isso? Isso é uma oração. Paulo está dizendo que isso é uma bênção. Deus ouve esse tipo de oração. Se não estou quando você ajuda, abençoa alguém, essa pessoa te abençoa com palavras. É isso que Paulo está dizendo. Olha, essas pessoas irão orar por você. Essas pessoas vão ter um grande afeto por vocês. Esse Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida. Isso é muito bom a gente ouvir isso. Muito bom. E nós sabemos que a maioria das pessoas são gratas. Tem as ingratas? Tem. Mas isso não é problema nosso, é com Deus lá. Agora, já pensou? Você ajuda alguém e você ouve da boca deste alguém. Que Deus abençoe você e sua família. Paulo diz que isso é uma oração preciosa diante do nosso Deus. Agora, irmãos, Paulo vai dizer que é um dom. Ele usa um português aqui, uma palavra meio difícil. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, Paulo está falando aqui de quê? Ou melhor, de quem? Quem que é o dom inefável de Deus? Quem Deus deu para mim e para você, como prova de amor? Então, quem é o dom inefável aqui? Jesus. Em algumas traduções, talvez alguém tenha aí, diz dom inexprimível, inenarrável da parte de Deus. Perceberam? Paulo faz quase que uma comparação. É lógico que não dá para comparar. Você ajuda, está abençoando a vida de alguém, porque Deus te abençoou infinitamente mais. Ele abençoou dando não dinheiro, não cesta básica, mas o próprio Filho, Jesus Cristo. O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Agora, irmãos, quem é o nosso modelo, quem é a nossa referência de generosidade? Jesus, o Pai, o Espírito, a Trindade Santíssima. Nós o amamos porque Ele... Mas vamos falar um pouquinho mais alto? Nós o amamos. O nosso amor é apenas uma resposta ao amor de Deus. Quando você contribui, aquele Deus abençoe você e família, é apenas o quê? Uma resposta à sua generosidade. O afeto daquela pessoa é apenas uma resposta ao seu afeto. Notem que aqui está dizendo que a referência de amor que você e eu temos que ter, de generosidade, não é o filantropo, é o próprio Senhor da glória. Ele é o dom, aquilo que Deus nos deu. Porque se a gente for olhar os exemplos, se a gente for olhar pessoas, olha,
Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando começou a pandemia, começou aquilo de levar comida para caminhoneiro, todo mundo é generoso. Um mês depois passou. Não estou falando nós, que nós ficamos quase 2 anos distribuindo aqui. Estou falando de nós, não. Mas passou. Passa muito rápido. É igual aquele sujeito, fala assim, rapaz, eu estou com vontade de trabalhar. Aí você fala assim, rapaz, eu sei um lugar, já passou a vontade. Entendeu? Já passou a vontade. A vontade dele passa muito rápido. Então, irmãos, não é uma coisa que você faz isso sempre, sempre, sempre. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam. Nós poderíamos parafrasear que a generosidade do Senhor também é a causa de nós termos todas as nossas necessidades supridas, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Paulo vai dizer que Deus, em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das nossas necessidades. E supre mesmo. Irmãos, Romanos 5:8. Por favor. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já falou, já ouviu aquela frase famosa? Eu não tenho que provar nada para ninguém? Engraçado que Paulo prova a honestidade dele, Deus prova o seu amor por nós, Cristo mostra o zelo que ele tem pela sua igreja, e muitas vezes nós batemos no peito e falamos assim, eu não tenho que provar absolutamente nada para ninguém. Você tem sim. Segundo Moody, de cada 10 pessoas, 1 lê a Bíblia e 10 lê a vida do cristão. Então nós temos que provar, nós temos que mostrar. Não fazer boas obras para nós sermos galardeados pelos homens. Não é isso que eu estou dizendo. É mostrar ser uma igreja amorosa, carinhosa, zelosa, misericordiosa, cheia de compaixão, cheia de graça, cheia de zelo. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você sair mostrando para as pessoas, não é nada disso. Mas o mundo tem que ver. Assim brilhe a vossa luz no mundo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras glorificam o Senhor da igreja. Qual que é a senha na qual os discípulos de Jesus são conhecidos? Paz do Senhor? Não é. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a senha da igreja. Irmãos, se você e eu, todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão, nós pararmos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Buscar autenticar a sua decisão a partir de textos ensinados por ele, você ia perceber o quanto nossa vida iria mudar, iria melhorar. Voltamos à padaria Modelo de novo. Nós estamos na porta da padaria Modelo, com R$5 no bolso. Chega uma pessoa maltrapilha, passando fome, craqueiro. Você não tem nada com isso que ele fuma crack. Jesus está dizendo, olha, ajude aqueles que não fumam crack. Não tem nada disso. Mas o cara está com fome. O que Jesus faria? Não. Deixa eu comer aqui meu salgado e não tenho nada para te dar, não. Ou Jesus pegaria, compraria o salgado para ele, ia para casa e fazia um mexidão. Eu acho que Jesus faria a primeira opção. Seria generoso com aquela pessoa. Imagine se tem uma pessoa chorando num banco da praça. Você está passando em frente àquela pessoa. O que Jesus faria?
Passaria ao largo, como fizeram os fariseus, os saduceus, o levita, ou pararia? Ele ensinou que nós devemos parar. Se você sabe de alguém que está dormindo, sentindo frio, e você tem vários cobertores em casa, o que Jesus faria? Ah, eu tenho um cobertor furado aqui, eu vou levar ele. Irmãos, às vezes eu falo algumas coisas aqui, e às vezes a própria José fala assim: Geraldo, você é duro demais, tem hora. Mas é para despertar a nossa consciência. Uma vez uma moça falou com a Maria José e eu, para nós buscarmos algumas roupas que ela tinha que doar. Que ela ia doar para a igreja, para bazar. Naquela época, em congregação São Miguel, só vivia de bazar. Nós fomos lá, irmãos. Um saco de roupa pesar quase 50 quilos, não pode, roupa não pesa tanto assim não. Mas mesmo assim eu levei. Tinha pedaço de ferro, tinha carvão, tinha terra, tinha cupim, tinha tudo. Só não tinha roupa boa. Irmãos, até para baixar no chão não dava não. Sinceramente. Mas não dava de tão ruim. Sabe o que na verdade eu fiz para aquela mulher? Um favor, eu tirei um lixo da casa dela. E ela mandou distribuir para as pessoas da igreja aqui ainda, né? Não dava nem fazer churrasco, o pedaço de carvão que nós pegamos, um tamanho assim, né, mas não dava para fazer talvez um churrasco. Tinha lenha, tinha tudo, se pensar de mim, roupa boa. Agora, já fui pegar num lugar também que veio até um relógio seco. Também tem isso, né? Mas por isso que eu falo, ó, gente, traz aquilo que dá para ser usado. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai dar para o outro aquilo que não presta, não aquilo que ele precisa. A gente vai fazer uma limpa na casa da gente e não vai abençoar a vida do outro. Nós somos chamados para abençoar. Se você quer fazer uma limpa, vai para o quintal, queima aquilo tudo e diz assim: queima, Senhor, entendeu? E outra coisa, tem 20 anos que você já deu uma engordadinha, tem 20 anos que você está na expectativa que vai emagrecer. Se não emagreceu ainda, emagrece, mas não dá que você tem lá. Entendeu? Tá, ué. Vai ficando velho, é difícil emagrecer mesmo. Entendeu? Ah, eu estou com essa roupa aqui, nossa. Quando eu tinha 15 anos, pesava 77 quilos, mas agora não tem mais não. Ah, mas você vai perder esses quilos. Está com 30 acima, não dá mais não. Irmãos, caminho por fim. O que esses estudos que nós tivemos aqui nas últimas quatro quintas-feiras nos ensinam? Nos ensina coisas simples. Eu vou repetir algumas delas, em vez de memória. A primeira delas, contribuir é graça. É um privilégio. Poder entrar no circuito da graça divina para levar benefício para outro, isso é bênção de Deus. E você e eu não podemos deixar passar esse privilégio. Segunda coisa, doação também não é sentimento, é decisão. Quando você decide, a alegria vem. Não espera a alegria chegar para depois você fazer, não. Quantas vezes eu não quis fazer de uma determinada visita a determinado lugar porque eu estava muito cansado, mas foi só eu sair de casa que a alegria veio. Quantas vezes você veio aqui nessa igreja sem vontade de vir? Depois que veio, graças a Deus eu fui. Às vezes é difícil, a gente está cansado mesmo. Irmãos, tem dia que nem eu quero vir, não. Eu sou pastor da igreja, já pensou nisso? A gente está cansado, mas a gente renova. Por quê? Porque o nosso Deus nos renova em todos os sentidos. Outra coisa, irmãos, reserve um pouco para guardar e um pouco para ajudar. Deixa eu te ensinar uma coisa do dízimo. Você recebe o dízimo, você tira 10% do dízimo. Quanto sobra para você? Não, pode falar alto. Mais alto. Vocês não entenderam o dízimo até hoje. Não sobra 90, sobra 100, porque não era seu. Não era seu.
Tem algumas pessoas que trabalham na universidade aqui. Se a gente fosse olhar tudo que vem direto, não descontasse, hein, Fabiano? O salário da gente seria top, não tinha? Se a gente falar o bruto, a gente está lascado. Desconta isso, aqui já não é nosso, não, aqui vai descontar. Então, irmãos, para entender o dízimo, né, Pedro? Tem que entender isso. Por exemplo, eu nunca pensei assim, puxa vida, que esse 90% é meu. Não, tudo é meu, louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca passei dificuldade dando dízimo. Nunca. E ganhava muito pouco. O meu salário de pastor hoje é bom. Não é o salário dos pastores da região maior, não, mas é bom. Mas eu vivi sem salário aqui muitos anos, mais de 10 anos, ganhando muito pouco, até 15 anos de ministério aqui. Deus nunca deixou que faltasse absolutamente nada na nossa casa. Eu fui ter um carro com 36 anos de idade. Eu tinha uma moto só e o apelido era Cheirosa. Sabe o que é Cheirosa? 2 tempos. E não só Cheirosa, o apelido também era Carijó, porque o barulho do motor era assim. O pessoal falando assim, o pastor está chegando. Aí todo mundo entrava para dentro da igreja. Todo mundo sabia. Eles estavam fazendo bagunça, quebrando tudo. Mas eu estava chegando 1 quilômetro da igreja, todo mundo está sabendo. O pastor está chegando a Cheirosa. Porque soltava aquele óleo. Maria José e eu chegávamos na igreja assim, o pessoal nos abraçava, e tinha uns gaiatos que falavam assim, que perfume, hein? Eu sabia que estava me ironizando, né? Ora 2 tempos. Mas louvado seja Deus pela Cheirosa. Deixa eu contar uma história da Cheirosa aqui. Um dia, Maria José e eu, nós fomos para Nova Viçosa, um culto de gratidão, num sábado. E nós passávamos pela estrada de chão aqui, para ir mais rápido. Maria José levando um vaso de flores e uma cruz na mão. E eu pilotando, o pessoal achou que nós íamos fazer macumba. O pessoal que estava na estrada, só faltando a galinha, hein? Só está faltando a galinha, hein? Olha o mico. É para pôr uma cruz lá, porque para ficar bonito, nós compramos uma cruz, ganhamos uma cruz. Acho que foi o Claudinho, pai do Baby, que nos deu. E um vaso de flor. Passando a xerota. Irmãos, é uma bênção. Ó, seja previdente. É claro que você tem que ser previdente. Mas também seja generoso, né, dona Vera? Ninguém perde sendo generoso, não, gente. Só ganha. Ah, fulano de tal. Não, eu dei, nem me agradeceu. Então você fez por causa do fulano. Você não tem galardão mesmo, não. A Bíblia diz que o que nos motiva primeiro é o amor a... O texto que nós lemos aqui diz que Deus é glorificado na nossa generosidade. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer um apelo. Quem é pão duro, podia vir aqui na frente, eu quero orar por você. Quem é pão duro, quem é assim, mão de vaca, eu quero orar por você aqui, para que esse espírito de miséria saia da sua vida. Ninguém vem, já vendo? Quem quer dobrar o salário dele aqui? Já estou aqui, ó. Entendeu? Já estou aqui, ó. Mas você sabe que pão duro não, você sabe. Ah, sabe. Entendeu? Então, vamos orar? Ó Pai bendito e santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós temos a tua palavra que nos instrui. Bendito seja o teu nome. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração mais generoso, ó Deus. Um coração previdente, mas também um coração generoso. Um coração que contribua para a obra do Senhor e contribua para os servos do Senhor que necessitam tanto, ó Deus. Que nós não venhamos a pensar em nós mesmos, mas que nós possamos pensar no próximo. Que o nosso amor não seja o amor egoísta, centrado em nós, mas o amor altruísta, centrado no Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque nós recebemos do Senhor a maior de todas as dádivas, o dom inefável, inexprimível, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o amado de nosso coração. Em nome dele oramos. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.